Olá, sou Débora de Araújo Maia, sou aqui de Curitiba, Paraná. Sou diretora de um curso chamado Gastronomia e Mídias. Nós temos parceiros para a realização deste curso, a Federação Paranaense de Síndrome de Down, Centro Universitário Uniopet, aqui em Curitiba, e Brazuca Educacional. Estes parceiros fazem com que nós tenhamos professores para lá de especiais e alunos maravilhosos. Neste curso, nós temos um módulo chamado Fotografia e Filmagem Audiovisuais. E ali, nossos estudantes fazem muitas atividades com foto e filmagem. Hoje, nós teremos para vocês uma oficina com os professores Luciano e Cibele. Eles vão dar algumas dicas de como você poderá fazer um clipe falando sobre as suas preferências. Vem com a gente, acompanhe. Forte abraço! Eu sou a Larissa. Eu e meus amigos fizemos essa revista, Fotos Parábolas. Olá, sou Jaqueline, aqui de Curitiba. Eu faço parte da galera do FLES. Estudo no curso Uniopet e da Brazuca. Eu adoro tirar fotografia com a minha máquina e o meu celular. Já fotografei os meus amigos em uma peça teatral. A dica de hoje: como fazer um clipe. Vem comigo! Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Luciano Longo, eu sou professor da Uniopet e também dou curso nos cursos livres aí da professora Débora, né? E eu fui convidado para vir aqui falar um pouquinho para vocês, já que eu trabalho com os cursos de comunicação na faculdade, na Uniopet, falar um pouquinho para vocês da parte de vídeo e fotografia, né? E aí a gente vai saber um pouco mais como é fazer um vídeo, fazer um clipe, e eu vou procurar dar para vocês algumas dicas aí fáceis para melhorar essa questão aí de vídeo que a gente tem, que a gente acaba fazendo. Hoje em dia, por conta da pandemia e toda essa situação que a gente está passando, cada vez mais a gente procura fazer aulas online, né? Eu estou aí já há 1 ano fazendo aula online, reuniões, né, à distância, outros tipos, né, lives, reuniões, como essa também que a gente está tendo hoje. Então, se faz cada vez mais necessário a gente saber lidar com esse universo de câmera, de iluminação e dessas dicas todas aí que eu quero dar para vocês, tá? Eu tô com uma colinha do meu lado aqui, por isso eu vou ficar olhando às vezes aqui pro lado, mas não se incomodem. E a gente já vai chegar também nesse ponto da colinha aí, como a gente diz, né? Que é um pequeno roteiro ali
que a gente disponibiliza para sair tudo mais ou menos bacana, tá? E já que a gente tá falando de roteiro, a primeira dica que eu quero passar para vocês é a questão do roteiro, né? O que é um roteiro? Bom, muitas vezes é bacana pegar uma câmera e sair pela cidade ou na sua casa, né, entrevistando as pessoas, brincando com essa questão de imagem, é super legal. Mas às vezes é importante você saber o que você vai filmar, saber o que você quer pegar de imagem e tal. E para isso você faz o que a gente chama de roteiro. Primeiro eu vou fazer uma abertura, uma apresentação, como eu acabei de fazer para vocês aqui, falando meu nome, a minha profissão, o que eu faço, se eu sou professor ou se eu sou atleta, se eu sou quantos anos eu tenho, né, se for necessário falar, enfim, casado, solteiro, toda uma apresentação para depois eu falar sobre o tema que eu tenho que falar, ou buscar imagens que eu precise buscar e por aí vai. Então, roteiro é a primeira dica. Segunda dica, moçada, para fazer um clipe, né, audiovisual, como a gente chama, eu preciso então de uma câmera, tá? E aqui eu trouxe algumas câmeras para vocês. Primeiro de tudo, essa câmera que vocês, por onde vocês estão me vendo, é uma câmera digital, o que a gente chama de web câmera, né? Essa daqui é uma Logitech C920, uma câmera que filma em Full HD, quer dizer, uma resolução boa, uma imagem bacana, né? Então ela fica ali grudadinha e eu vou sempre olhando para vocês aqui, olhando na câmera, e ela tá me gravando nesse momento. E eu tenho aqui algumas outras câmeras que eu posso mostrar para você. De cara aqui, ó, a gente tem uma GoPro, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto só para você ver melhor. Essa daqui, então, é uma GoPro. Como eu lido mais ou menos com esse tipo de coisa também, com audiovisual, eu tenho alguma aparelhagem. Não quer dizer que você precise disso tudo para poder filmar. Essa GoPro aqui já vem com uma iluminaçãozinha aqui embaixo, né? Normalmente ela faz imagens mais abertas. Imagens para esporte, por exemplo, se você vai andar de bike, de skate, de surf, né? Tem uma outra, um adaptador que você coloca aqui em cima para ela não molhar e tal, né? Então uma câmera bem útil, bem versátil, assim, bem bacana de ser utilizada. Levinha, você coloca aqui né? Eu tenho aqui um mastro aqui, né? Para segurar, né? Um esquema que a gente vai segurando para ficar mais fácil de lidar com ela. Depois eu tenho aqui o que a gente chama de uma DSLR, né? Nesse caso aqui é uma Canon T320, é uma câmera bem bacana, bem versátil, ela também filma, né? Então todas essas linhas que chama da Rebel, da Canon, né? As linhas que tem o I, no caso essa daqui, a T3i, ela também filma, né? Então é uma câmera bem bacana, tem uma qualidade de imagem bem legal, né? É uma câmera semi-profissional, ela não é totalmente profissional, uma semi-profissional, mas também dá um resultado muito bacana para o teu vídeo e tal. E a última que eu tenho aqui, e não menos importante, né, é o que a maioria de vocês tem aí, que é um celular, tá? Um celular com câmera. No meu caso aqui, eu tenho um iPhone XR, né? Então ele tem uma qualidade de imagem muito bacana e tal, também. E é mais ou menos sobre esse cara aqui que a gente vai falar, sobre a câmera do celular. Então se você tem outros tipos de câmera, pô, legal, faz parte, às vezes até a qualidade de imagem, ou aquilo que a gente chama de linguagem do vídeo, fica diferenciada. Você pode filmar um pouco com o celular, um pouco com a outra câmera, um pouco com a GoPro, né? E aí faz uma mescla dessas imagens e tal, fica bem legal, fica uma dinâmica do vídeo mais bacana, mais diferenciada, né? Mais gostoso de se ver esse vídeo. E isso que é legal, tá? Então, não se preocupe se você não tem o mais importante disso, né? Dessas dicas todas sobre câmera, não se preocupe se você não tem uma câmera que não é profissional. O teu celular com câmera, muito provavelmente, consegue fazer uma gravação de imagem bem legal. Dica para o celular que é de extrema importância.
de extrema importância. Primeiro, ele tem que ter espaço livre dentro dele para poder gravar o seu vídeo. Se você começar a falar, às vezes 1, 2, 3, 4, 5 minutos, esse vídeo se torna um arquivo muito grande. E se você não tem espaço no seu celular para gravar esse arquivo, você acaba perdendo tempo. Você vai falar um monte, a hora de gravar, ele vai dar erro, né? Então, primeira dica sobre celular é essa: você ter espaço livre na memória para poder gravar o seu vídeo. A segunda dica muito importante é a bateria. Então, às vezes você sai de manhã para gravar um vídeo, vamos gravar lá no parque e tal, e você não deixou carregando anteriormente, e ele está com 10%, 15%, às vezes até 20%, 30% de bateria, e isso não é, muitas vezes, o suficiente para gravar esse vídeo, né? Por quê? Porque o vídeo não necessariamente você vai gravar uma vez só. Às vezes você grava 2, 3, 4, 5 vezes, repete aquilo lá para ficar bacana, né? Principalmente se a gente está falando de um vídeo gravado, né? A outra situação é um vídeo ao vivo. Uma aula online que você tenha, um curso, uma live, elas são, até a própria live, o próprio nome já diz, né? Elas são ao vivo. Então, o que quer dizer? Você está assistindo enquanto aquela cena está acontecendo em outro lugar, tá? O gravado, ele pode ser editado. O que é editado, então? Eu vou falar aqui algumas coisas e tal, de repente eu cometo um erro de português ou falo alguma coisa que não deveria ter falado. Eu tenho a possibilidade de voltar num software, num programa de edição, voltar e cortar aquela parte. É o que a gente chama de editar. Eu corto e continuo dali, daquela parte onde eu falei, para frente. Eu posso fazer isso no celular? Posso. Existem programinhas que você baixa até de forma gratuita, que você consegue editar vídeos no celular. E fica muito legal. Até tem algumas vinhetas, algumas coisas. Essas letras, essas palavras que vocês veem aqui na tela, né? É um gerador de caractere, como a gente diz. Isso é de um programa de edição que eu baixei, gravei o meu vídeo, baixei ele ali e editei posteriormente. Então eu consigo ter um resultado melhor. Mas muitas vezes ele pode ser que, ou você pode ser que tenha que gravar ao vivo, né? Então como eu disse, uma live, uma reunião, uma aula, e aí você tem que se preocupar com certas coisas que no gravado, né, talvez você não se preocupe tanto. O que você vai falar, como você vai falar e tudo mais. O gravado tem então a possibilidade de eu cortar, né, reeditar, editar, reeditar, e já o ao vivo, se eu falar alguma besteira, todo mundo já viu, né, já ouviu, então fica um pouco mais difícil. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas nos dois sentidos, todas as dicas que eu vou dar aqui, eles servem, tá? Beleza, nós estamos aqui na segunda dica, que é a câmera. Terceira dica é a luz, a iluminação, tá? Poxa, é muito importante a gente levar em consideração o ambiente que a gente tá trabalhando, tá? Que a gente tá fazendo o vídeo aqui e tal. Por quê? Se é um ambiente interno ou um ambiente externo, existe uma coisa que é a incidência da luz, né? Vou repetir, incidência da luz. Da onde a luz está vindo? No meu caso aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma janela aqui atrás, né? Então eu estou gravando de dia agora, hoje é sexta-feira, às quase 4 horas, 15 para as 4 da tarde. Então o sol ainda está brilhando, né? Por mais que esteja um pouco nublado, mas ainda tem uma luz externa muito forte. O que eu faço para compensar essa luz? Eu tenho aqui na minha frente um ring light pequenininho e em cima mais uma barrinha de LED, tá? São luzes um pouco mais amarelas que me dão essa tonalidade um pouco mais amarelada, né? Um pouco mais o que a gente chama de luz quente, tá? Eu posso fazer dessa luz mais branca e aí eu vou ficar muito mais, às vezes mais pálido, né? Ou então mais amarela ainda, eu fico mais queimado, vamos dizer assim, né? Com mais cara de uma luz um pouco mais confortável, mas às vezes fica muito amarelada. Então eu decidi pôr esse tom, é o que a gente chama de temperatura de cor, né? Esse tom de amarelo aqui, que fica legal.
Por que eu tô falando isso, moçada? Se eu desligar, aqui ó, vou desligar a luz que tá aqui perto de mim, né? E a outra luz que tá lá em cima. Olha como já ficou meio escuro. Por mais que a câmera compense um pouco esse lance de luz, a luz que vem lá de trás, que vem da janela, acaba atrapalhando um pouco. Fica muito mais claro lá do que aqui. Então eu preciso dessas luzes, muitas vezes artificiais, né? Deixa eu ligar de novo aqui, para poder compensar essa iluminação como um todo. E aí o que interessa, que no caso desse vídeo aqui, eu falando, a gente fica melhor, fica mais a iluminação te dá a condição de ter uma imagem melhor e um resultado final melhor. Ah, professor, mas eu não tenho condições de ter uma iluminação artificial profissional. Não tem problema nenhum. Você pode pôr, por exemplo, no ambiente interno, um abajur aqui perto, aonde vai pegar essa luz. O importante é você olhar na câmera e dizer, poxa, eu preciso de uma luz um pouco melhor, de repente tem uma sombra aqui, eu preciso de uma luz vindo de cá. Coloquei a luz vindo de cá, aqui desse lado já ficou um pouco mais escuro, né? No meu caso, como eu tenho a janela lá, eu tive que pôr a luz desse lado para poder as duas se unirem e fazer uma iluminação mais uniforme, que a gente chama, tá? Mais regular, mais reta, mais legal, tá? Então não precisa ter uma iluminação profissional. Você pode muito bem pegar um abajur, uma lâmpada que você tem em casa, consiga colocar de um lado, de outro e tudo mais, tá? Ah, mas e se eu quiser gravar fora, quiser gravar externamente? Primeira dica que eu dou para iluminação externa. Os melhores horários de você gravar no começo né? No começo da manhã, tá? Ali por até umas 9 horas por ali, dependendo do dia, obviamente. E no final da tarde, até o começar a escurecer, né? Tipo mais 5, 5 e meia já começa, dependendo também da estação que você tá. Começa a escurecer e a luz a gente vai perdendo, que a gente chama de perder a luz, né? Vai perdendo a luz. Então ali, se de repente você vai gravar 1 hora e meia, começa a gravar 3 e meia, 4 horas, que fica bem bom. Por quê? Você sabe muito bem que o sol, ele nasce num extremo, passa, né, o dia todo e vai se pôr no outro lugar. Quando ele está em cima e essa iluminação é muito de cima, eu tenho uma sombra aqui no nariz, no olho, dependendo do que eu for falar, começa a ter muita sombra, né? Então eu prefiro que ela venha de lado, como eu tô aqui dessa iluminação e como tá aquela lá para mim, tá? Então no começo da manhã aí até umas 9, no máximo 10 horas e no final da tarde de 3 horas mais ou menos aí em diante. Mas sempre, galera, contra a luz. Então vamos supor que eu tô aqui num jardim, né? Aonde eu vou gravar. Eu ponho a minha câmera aqui e o sol vai estar lá. Não lá. Não atrás de mim. Nunca ponha um ponto de luz atrás de você. Principalmente se essa luz é muito forte. Lá atrás naquele armário que vocês estão vendo, acho que aqui, ó, dá pra ver mais ou menos, né? Que eu tenho ali uma luz mais rosada, assim, né? É um LED que eu tenho passando por trás ali desse armário. Nesse ponto é uma luz mais fraca. Ela vai compor esse ambiente. E isso pode ser feito. Mas uma luz muito forte vinda lá de trás, ele vai incidir aqui na câmera e vai me deixar só uma silhueta. Ou seja, eu vou ficar tudo preto aqui, né? Não vou aparecer direito. Então a luz é sempre, né, você filmar a favor da luz, a câmera contra a luz, né? Você olhando para a luz, vamos dizer assim, tá? Então sempre isso é importante. No máximo, coloca essa luz de lado, o sol tá lá, eu me posiciono de lado e pego aqui o sol um pouco mais de lado, desse lado, dependendo do que você achar melhor, tá? Beleza, próxima dica na minha colinha aqui do lado é o cenário. Se preocupe com aquilo que está atrás de você, tá? Eu dou aula online e eu colocava aqui um pano verde para fazer o que a gente chama de chroma key, que é uma técnicazinha que você põe esse verde e diz para a câmera, diz para o software aqui, o aplicativo, o programa que está me filmando, que aquele verde se torne transparente e eu posso projetar nisso um outro quadro, por exemplo, uma paisagem de um campo, uma praia, uma cidade, um escritório, alguma coisa do gênero, né?
Mas eu optei aqui por organizar a minha salinha, o meu escritório e fazer um cenário para mim. Peguei algumas coisinhas, os brinquedos que eu tinha, tem um drone lá em cima, o Falcon, um helicóptero, não sei o que, uma luz, uma poltrona do lado com a luz acesa, né? E compõe um cenário e tal. Beleza. Todo mundo tem isso na sua casa, talvez não tão organizado assim, mas não tem problema nenhum. O importante é você pensar naquilo que está atrás de você. Então procure se posicionar, principalmente na parte, quando você está dentro de casa, na parte interna, em algum lugar que, além da iluminação, posicionei minha câmera. O que está passando lá atrás? Pô, tem uma porta de banheiro aberta, né? Tem uma imagem que não é tão legal. Um quadro está lá na parede, mas eu posicionei a câmera de um jeito que corta o quadro, né? Então, ou tira o quadro, ou abaixa o quadro, ou levanta a câmera. Então, vou me posicionar, por exemplo, na sala para gravar, né? Põe a câmera e veja. Não, aquele negócio lá atrás, aquela caixinha lá não tá legal. Peraí, vai lá, arruma, volta. Ficou legal, mas agora do lado aqui, o que eu tinha visto lá atrás, não tá legal. Vai lá, arruma, tal. Componha esse cenário. Por quê, galera? É muito importante para quem está assistindo o vídeo. Ainda mais se ele está gravado, a pessoa vai querer, de repente, assistir mais de uma vez e vai começar a pegar, não, mas o que é que tinha ali? Não, mas aquilo lá tá errado. Não, mas não é legal, barará e tal. Então eu me preocupei aqui até o que tem dentro do armário. Se a pessoa for ver, são coisas bacaninhas, alguma caneca, um negócio que eu coloquei ali para compor esse cenário. Como eu uso muito isso daqui, então eu não preciso me preocupar em toda hora ficar montando o cenário. Aqui ele já está pronto, eu sento, ligo a minha câmera e começo a dar aula, né? Lá atrás já está tudo organizadinho, bonitinho. Mas você na sua casa, vou gravar um vídeo hoje, se preocupe com isso, tá? Com o cenário. Muito importante. Às vezes pessoas atrás que podem ficar passando, o cachorro que, né, passa lá atrás e alguém vai ver. Não pelo fato do cachorro, é bonitinho, as pessoas são gente boa, mas às vezes acaba atrapalhando aquela pessoa que está assistindo. Tem sempre uma pessoa passando e ela deixa de ver você para ver a pessoa, para ver o gatinho, para ver o cachorrinho, para ver uma série de coisas que estão atrás, principalmente em movimento. Então, imagem estática atrás, aqui como eu tenho, tá tudo parado ali atrás, né? E é composto, bacana, de um jeito que a galera vai ver e vai dizer, legal. E eu tô aqui na frente falando. Sempre, se o vídeo é dessa forma, alguém falando no vídeo, a pessoa mais importante, a parte mais importante do vídeo, nesse vídeo aqui que você está assistindo, sou eu. Então você tem que prestar atenção em mim. Eu tenho que fazer com que você preste atenção em mim. Então tudo isso que você está vendo compõe um cenário para mim, para que você preste atenção em mim, tá? Próxima dica, figurino, tá? Então aqui no caso eu tô com uma camiseta preta, olha que bacana isso daqui, ó. Alguém me deu, disse que é parecido comigo. É uma caveira, né, com a barba, com cabelo e tal, não sei o que. Nesse caso aqui é um vídeo informal, você tá assistindo do outro lado lá, é como se fosse um cursinho livre, alguma coisa, né? Mas de repente, hoje tá tendo, por exemplo, hoje em dia, formatura online, né? Então, claro que você vai se vestir de uma forma diferente. Eu, se fosse comigo, talvez, eu vestiria um terno e gravata, por que não? Né? Ou uma camisa social, ou um outro tipo de roupa mais formal. Como a gente tá falando aqui mais informalmente, eu pus uma camiseta, né? Ok. Porém, mais do que isso, a gente tem que se preocupar com a cor. Eu coloquei uma camiseta preta só para exemplificar, porque o meu cenário é colorido. Eu tenho azul aqui do lado, né? Eu tenho outros coloridos lá atrás. Eu sou mais clarinho, então essa camiseta aqui vai dar o que a gente chama de contraste, tá? Eu vou aparecer, o meu rosto, a minha pele e tudo mais, vai aparecer mais do que a camiseta. E aí nesse esquema, eu ponho alguns acessórios, uma pulseira, um relógio, né, não sei o que, para compor isso tudo aqui, que é esse figurino. Mulheres, façam o cabelo, né, sequem lá, lavem, sequem o cabelo, façam uma maquiagem não muito exagerada, principalmente homem não tem essa vantagem, né, de ter maquiagem, então às vezes a luz bate e o rosto fica muito brilhante, né. Eu acabei de tomar banho, então aqui ó, tá sequinho.
mas às vezes a pele começa a ficar oleosa, fica muito brilhando. E aí as mulheres têm essa vantagem. Homem também, né? Pode usar. Eu não tenho aqui pra mim, por isso que eu não usei. Mas mulheres têm mais essa facilidade de passar um pozinho e tal. E acaba ficando melhor aqui na foto, né? Melhor no vídeo, tá? Beleza. Próximo, e evitar exageros de cores muito exageradas, né? A não ser que o teu... sempre é a questão do contraste. Se o meu cenário aqui ele não é poluído, mas ele tem bastante informação, né? Tem armário, tem luz, tem brinquedo, tem quadro, tem cadeira, tem blá blá blá. Então eu normalmente prefiro um figurino meu mais neutro. Por isso preto, cinza, branco, né? Para não contrastar, ou aliás, para contrastar com o fundo que já é um pouco mais carregado. Mas vamos dizer que você esteja na frente de uma parede branca, né? Ah, professor, o único cenário que eu consegui aqui que tá mais legal é uma parede branca. Bom, beleza, não tem problema nenhum. Às vezes você pode compor colocando um quadro, alguma coisa do lado ali que dê uma vida maior, né? Às vezes um vaso de flor fica bacana mais atrás, tá? Uma mesinha, algum elemento, tá? Sempre é bacana. Mas, ó, não tenho, é a parede branca. Então aí você pode abusar um pouco mais da cor. Use um rosa velho, né? Um azul, um amarelo, né? O amarelo, às vezes, pela pele, acaba estourando um pouco a luz e tal. Cores um pouco mais fechadas, assim como o azul, como o vermelho, como o laranja. Laranja fica muito bom na tela, né? Então, coisas que vão contrastar, com esse fundo. Próximo. Conteúdo, extremamente importante. Soma com aquilo que a gente falou do roteiro, né? Então, o roteiro, o que eu vou falar, o que eu vou apresentar, quais são as imagens que vai ter que entrar nesse contexto todo, e o conteúdo tá dentro desse esquema. Sobre o que é esse vídeo? É interessante para as pessoas? Sempre a gente tem que pensar nisso. É alguma coisa que as pessoas vão querer ver? Se você estivesse assistindo uma outra pessoa falando assim como você está falando aqui, você queria assistir esse vídeo? Ah, eu quero. Então o teu conteúdo é legal, tá? Então sempre pense no conteúdo. Poxa, eu tô falando de mim e tal, a minha idade, como é o clipe que vocês ou assistiram ou vão assistir, eu não sei qual que é a ordem aqui que vai ser passada, mas vocês vão ficar sabendo do que eu tô falando, que é um vídeo das meninas falando a sua idade, o que mais gostam, o que tudo mais. Isso é um conteúdo interessante. Eu quero saber o que a fulana, o que o fulano gosta e tal. E isso foi pensado anteriormente. A idade, o que mais gosta de fazer, o nome, e como é que é a família da pessoa e tudo mais. Tudo isso é pensado antes, não é do nada. Eu não posso, por exemplo, se eu for fazer uma entrevista, eu não posso chegar e inventar as perguntas na hora. Normalmente você faz o que a gente chama de pauta, escreve lá, vou perguntar o seu nome, vou perguntar a sua idade, vou perguntar o que você mais gosta de fazer. E diz, olha, o meu entrevistado lá, fulano, ó, é o seguinte, eu vou te perguntar isso, beleza? Não, beleza. Então você já pensa na resposta, né? Você, meu entrevistado, eu vou perguntando e você vai respondendo e a coisa vai ficando natural. O ruim é você fazer um tipo de pergunta que vá, como a gente diz, pegar o outro de calça curta, né? Ele não vai saber responder na hora e aí fica chato, né? Então, combine antes e tal o que você vai perguntar e pergunte na hora de forma natural. Vai ficar bem legal, tá? A gente tá quase terminando, mas uma coisa que o que eu falei aqui e que é importante a gente sublinhar, né? É a questão da colinha. Eu tô com essa colinha do lado aqui, eu tenho um outro monitor e eu escrevi o que eu ia falar, que é o meu roteirinho, né? Tá aqui do lado. Se você não tem um outro monitor, se você tem de repente tá filmando com o celular, escrevendo no celular, não consegue ver ali e tal, pegue um papel, né? Pegue um caderno bacana, ponha do lado aqui e uma hora ou outra, se você for ver esse caderno, não tem problema nenhum. Você pode dizer muito bem, puxa, peraí, deixa eu ver na minha cola qual é o próximo assunto. Ah, o próximo assunto é o olhar.
Ah, beleza. Galera, a gente já vai falar sobre olhar. Agora, a questão da colinha, não sei o quê, não tem problema nenhum você olhar o papel. Sabe o que é ruim? E a gente vê isso em alguns vídeos. A pessoa tentando disfarçar que tem uma cola na mão. Aí ele olha discretamente aqui para baixo, né? Ah, agora a gente vai falar sobre... Não, bobeira. Tá aqui a minha cola, né? Vou ver aqui, isso daqui, tem que falar sobre isso. Natural, gente. Esse é o grande segredo dos formadores de opinião e dos geradores de conteúdo serem naturais, tá? Não se preocupe em ficar sendo muito formal, muito correto. Isso estraga o seu vídeo. Você fica quadradinho, parece que você decorou aquilo lá. Por mais que você tenha decorado, fale de forma natural, descontraída, seja feliz no seu vídeo. Isso é o melhor de tudo. E para terminar, galera, e não menos importante, a questão do olhar. Quando a gente tem uma câmera, seja ela qual for, essa câmera ela tem uma lente. Nesse caso dessa câmera aqui, a lente é essa, tá? Então, quando estiver filmando com a câmera dessa, olhe na lente, tá? Se estiver filmando com uma GoPro dessa daqui, olhe para essa lentezinha aqui. E principalmente, se você estiver filmando com o celular, olhe para a lente. A lente está aqui. A lente não está aqui, não está aqui, né? E isso importa na hora da filmagem, tá? Principalmente se você está fazendo, por exemplo, um selfie, né? Tá filmando aqui e se vendo na tela. Eu, por exemplo, tenho aqui abaixo, aqui, ó, justamente aqui embaixo, tem eu ali passando, tá? Então, volta e meia eu me olho aqui e fica meio ruim se eu ficar fazendo vídeo assim pra vocês, falando, e daí, moçada, como é que vocês estão e tal? Eu não tô olhando pra vocês, eu só vou olhar pra vocês agora, né? E olha a diferença que faz eu olhar pra você, ficar olhando, conversando no olho teu, ou então olhando pra baixo aqui, me vendo e achando que eu tô legal e não sei o que. Não. No celular, normalmente, como a câmera fica aqui e o visorzinho do lado, eu vou ficar olhando aqui, ó. Ó, gente, pô, ó que legal, não sei o que, mas eu não tô olhando pra você, né? Então, olhem para aquele buraquinho que é a câmera, principalmente no selfie aqui, no teu celular, vai ter um buraquinho, provavelmente aqui do lado, ou aqui, dependendo de qual for o celular. Então, olhe naquele buraquinho lá, que é a câmera. Galera, mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Eu fico à disposição para alguma dúvida. A professora Débora tem aí meus contatos, tá? A gente vai falar na live, vai estar à disposição de vocês, mas eu espero que isso ajude no contexto geral aí de vocês fazerem mais vídeos e cada vez vídeos melhores. Uma coisa que não jamais vai deixar a desejar é você fazer mais. O treino, né? Você, cada vez mais você treinar, fazer novos vídeos, errar, apaga aquele, faz tudo de novo, não tem problema nenhum. Você vai chegar num ponto em que, de repente, vai fazer de primeira. Vai começar a falar e começo, meio e fim, e terminou e é uma vez só. Mas os grandes profissionais, muitas vezes, fazem mais de uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes até ficar legal aquele vídeo, tá? Então não se preocupe em errar, não se preocupe em tentar, se preocupe em fazer, em ser legal, em ser natural e fazer uma coisa bacana. Beleza? Obrigado, gente. Um grande abraço, um beijo em vocês e tamo junto aí. O que precisar, sempre à disposição. Valeu!